igreja. Que a graça e a paz sejam sobre todos nós, amém? Amém. Vamos dar continuidade à lição sobre a criação. Como na semana passada as irmãs estavam para acampamento, nós vamos repassar a lição 2 e terminar a 3. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Vamos ler apenas 1, 2, 3 e 4. Gênesis, capítulo 1, 2, 3 e 4. Nós vamos falar sobre o mistério e a magnitude da criação. Depois, vamos passar para o ponto 3, o propósito da criação. Só que como é uma sala de aula, a gente vai abrindo a Bíblia, vamos conversando, vocês vão perguntando, se interagindo, tá bom? O telão está ali para quem achar mais fácil, tá bom? Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. Obrigado, Valdir. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, te louvamos, bendizemos e agradecemos o teu santo nome. Nos ajude, ó Deus, a sondar, a perscrutar, pelo meio do teu Espírito Santo, ou por meio do teu Espírito Santo, ó Deus, aquilo que a tua palavra revela para nós sobre a criação. Nós estamos aqui para aprender, ó Deus, nos ajude, ilumine as nossas mentes e o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é necessário a gente compreender o estilo literário do livro de Gênesis. Às vezes a gente vê aqui falando de maneira geral, né, de uma maneira mais geral, né? No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, houve luz, Deus viu que a luz era boa, haja luz, houve luz, e viu Deus. E aí a gente vê falando de forma geral. Aí depois vem de forma específica, né? Então aquilo que a gente aprendeu, né, através da análise das literaturas do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, ele tem uma literatura que sempre parte de uma generalização para uma particularização. Por exemplo, quando fala assim, e Deus criou o homem e colocou sobre a terra e determinou, cuide, preserve, aí depois vai falar que como que ele fez o homem, fez um boneco de barro, né, e ali soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, quando nós vamos estudar o livro de Gênesis, nós temos que ter na mente o estilo literário que aquele livro tem. Porque senão a gente corre no perigo de trazer heresias. Deus fez duas criações, Deus criou o homem, depois criou Adão e Eva. Fez isso para depois fazer aquilo. Não. Parte sempre de uma generalização para uma particularização. Ok? Para que a gente possa entender bem como foi feito Gênesis. Então, lembrando os irmãos, nós temos visitantes aqui,
nós vimos na primeira aula que o autor da criação é Deus, e é um Deus triuno. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Três personalidades numa mesma essência. Três personalidades numa mesma essência. Eu citei o exemplo, não sei se os irmãos lembram, é como a água. A água tem estado sólido, líquido e gasoso, mas não deixa de ser água. A água no estado sólido, ela tem o seu papel a desempenhar. A água no estado gasoso, ela tem o seu papel a desempenhar. A água no estado líquido, ela tem o seu papel a desempenhar, mas não deixa de ter a mesma substância, que é H2O. E aí a gente traz para a questão da Trindade. O mesmo Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, o Deus Filho, Jesus, ele é aquele que cumpriu, tudo aquilo que o Pai, Deus Pai, projetou. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, aplicou aquilo que foi projetado, cumprido pelo Filho, agora é aplicado pelo Espírito. Então, dessa forma, fica mais fácil de entender. Então, nós entendemos que todas as coisas foram criadas pelo Deus e um Deus triuno, né? Esses dias eu até vi uma palestra para um irmão que é físico lá da igreja de São Paulo, o nome dele é Adalto Lourenço, que ele diz que na criação tem de fato a assinatura de Deus, de um Deus triuno. Se a gente for olhar para a questão física, nós vemos aí o tempo, passado, presente e futuro. Se nós vemos o espaço, a gente vê largueza ou largura, profundidade e comprimento. Se a gente vê o corpo humano, ou as células, prótons, elétrons e prótons, nêutrons e elétrons. Se a gente olha para a questão da música, como que estavam os músicos, Marcelo, os irmãos, a harmonia, ritmo e melodia. Então, a gente vê que a explicação de todas as coisas, elas se dividem em três. Então, a gente percebe exatamente o estado da água, sólido, líquido e gasoso, e aí vai. Para aquela questão da dicotomia ou tricotomia, que alguns veem corpo, alma e espírito, sabendo para nós da teologia reformada que alma e espírito é a mesma coisa, não é algo diferente como os tricotomistas enxergam, mas há sim alma, corpo e espírito. Só que a alma para nós reformados calvinistas é conectado ao corpo, diferentemente do espírito, que depois, quando a gente fecha os olhos na terra, volta para Deus, ok? Mas depois a gente vai voltar todo um corpo incorruptível, porque nós vamos passar pela ressurreição. E aí a gente crê muito mais na integralidade do ser do que na tricotomia ou na dicotomia, porque no final de todas as coisas Deus vai restaurar a alma, o corpo e o espírito, a alma, corpo e espírito em um só corpo incorruptível. Então, muitas vezes as discussões elas são muito apenas perca de tempo, discussões teológicas. Então a Bíblia, o foco da Bíblia não é exatamente para se ter discussões teológicas, mas para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento de Deus e glorificar a Deus, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a magnitude da criação, o mistério e a magnitude da criação. Esse tema de hoje está dentro de uma doutrina que é chamada da doutrina da universalidade da criação. Doutrina da universalidade da criação. Deus criou todas as coisas existentes. Vamos lá para Gênesis 1, só para vocês terem uma noção. Bota Gênesis 1 lá, Gênesis 1. No princípio. No princípio, princípio fala de quê? Princípio fala de quê? Que é início. Aqui está falando de quê? De um tempo. Primeiro, então, Deus criou o tempo.
Deus criou céus, né? Céus é tudo aquilo que está acima de nós ou além de nós, que é o espaço, o cosmos, o universo. Porque a palavra céus, e hoje à noite eu vou estar falando sobre a oração do Pai Nosso, o capítulo 6, verso 10, onde Jesus fala: venha a nós o teu reino, assim na terra como nos céus. E eu vou mostrar para vocês que a vontade de Deus ela é estabelecida em todo o cosmos, incluindo o nosso planeta que fica aqui na nossa pequena galáxia, né? Na galáxia Via Láctea. E a Terra, um mundo físico e tudo que existe nesse mundo físico. Então, Deus criou aqui tempo, Deus criou espaço e Deus criou, né, as coisas físicas dessa terra. Então, a gente vê exatamente aquilo que nós chamamos de o mistério e a magnitude da criação. Então, Deus criou todas as coisas existentes, tudo que o homem vier a descobrir, né, ou descobriu através do telescópio Hubble, ou está descobrindo agora a grandeza através do telescópio que está no espaço, James Webb. Tudo que nós vimos, as possibilidades de 33 trilhões de galáxias, né, no universo, foram feitos por Deus. Né? Eu estava lendo esses dias numa matéria de uma revista científica que o intuito de fazer o telescópio Hubble, aquele que está no espaço, o primeiro que foi lançado, foi de provar que o universo ele teve um início, né? Ou que ele está em expansão, mas que ele tem um fim, né? E aí eles viram que, de fato, o universo não tem um fim, ele está em expansão, e, de repente, eles agora criaram o James Webb, não sei quanto tempo já está no espaço, lançaram, pouco tempo, e estão descobrindo a grandiosidade, a perfeição do universo, mostrando que existe, de fato, um Deus Criador. Mas vamos lá, vamos abrir aqui, deixar sua Bíblia aberta, nós lemos o verso 1, agora vamos ler o verso 2 de Gênesis, verso 2. Nós vamos falar sobre o caos cósmico. Nós estamos na doutrina da criação, tópico 2, nós vamos falar sobre o caos cósmico. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Então, aqui, isso, faz sobre as águas, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui está falando que, na verdade, existia um caos. Existia nada. E Deus, de um caos, de algo que não existia nada, Ele criou todas as coisas. E aí Ele vem explicando como Ele fez para criar todas as coisas. Aí vem a partir do verso 3, onde Ele usou a palavra para criar a luz, para separar dia de noite, o firmamento, a separação das águas, e aí vai. Ele usou sempre a palavra haja, né? Que é o Logos divino que nós entendemos que é Jesus, aquele que executou a palavra de Deus, tá bom? Então, dentro do mistério e da magnitude da criação, Deus transformou um caos cósmico em algo perfeito, tá bom, irmãos? Tem alguma pergunta até aí? Tranquilo? Então vamos lá. Ponto 2. O mistério da magnitude, o mistério e a magnitude da criação, a organização cósmica, é aquilo que eu acabei de falar, como Deus fez para organizar todas as coisas. Então vamos lá, 3-19, disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então a gente percebe que Deus está organizando as coisas de forma perfeita. Luz, trevas, separando. Primeiro dia, e aí vai. Chamou Deus luz de dia e as trevas noite.
houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Aqui a gente trabalha tanto a questão de água doce, de água salgada, como as águas, as fontes de águas subterrâneas e as fontes e as águas que estão sobre a terra, mares e rios, né? Então, a gente sabe, né, e foi falado isso há pouco tempo atrás, que nós temos um grande manancial de água por baixo aqui de Goiás, que vai até o Mato Grosso do Sul, que é a maior fonte de água potável do planeta Terra. Eu esqueci até o nome que eles dão, né? Mas de baixo aqui de Goiás, começando ali pelo sul do Tocantins até o Mato Grosso do Sul, existe uma grande fonte de água subterrânea, um grande bolsão de água subterrânea, né? E por isso eles estão proibindo muita gente perfurar, fazer aqueles poços artesianos que chegam, né, nesse grande bolsão, para não haver contaminação, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Disse Deus também: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e ao juntamento de água, mares. Viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, porém, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, as árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, a gente muitas vezes brinca, né? Não tem como um pé de laranja dar limão, não tem como um pé de jabuticaba dar melancia. Então, Deus fez todas as coisas segundo a sua espécie. Não tem como uma semente de laranja se tornar uma árvore e dar limão. A gente sabe que agora tem o manejo de plantações, que tem a questão do enxerto, né? Que a gente pega um enxerto, faz um enxerto, e árvores anãs. Mas se você pegar uma semente, você vai ver que aquela semente ela vai dar aquele fruto específico. Não tem como modificar uma semente de laranja para dar limão. E todas as sementes que foram geneticamente mudadas, elas se tornaram sementes estéreis. Qualquer semente que foi modificada geneticamente, ela se torna uma semente estéril. Não consegue germinar, né? Então, cada planta ela tem a sua espécie, cada árvore ela tem a sua espécie, né? A gente até brinca quando eu falo sobre isso, daquele senhor que estava capinando, cansado, e parou para almoçar na roça e deitou debaixo de um pé de jabuticaba. E ali ele, descansando, pensando na vida, aí ele pensa assim: gente, por que pé de jabuticaba, né, não dá melancia, né? E ficar assim, seria tão mais fácil e tal. E de repente caiu uma jabuticaba na testa dele. Aí ele: obrigado, Senhor, que é uma jabuticaba. Então, Deus faz todas as coisas perfeitas, né? Pé de jabuticaba da jabuticaba, melancia da melancia. Deus fez todas as coisas conforme a sua espécie. Por mais que o homem tenta intervir na questão das espécies, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo, tá bom? Eu não sei quem trabalha com soja. Você trabalha com soja não, né, Sérgio? Soja transgênica, ela parece que ela germina, mas o fruto dela não consegue, né, produzir outras sojas. Vamos lá, gente. Disse também Deus, ao terceiro dia, já é o terceiro dia, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. Se aqui
Deus fez, haja luz e houve luz, no verso 3, no verso 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, chamou Deus a luz de dia e as trevas e noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Por que que agora houve tarde e manhã, no verso 13, terceiro dia? Disse Deus, haja luzeiros no céu e no firmamento. Como que foi isso? Como que se deu? Será que eu posso explicar pelo estilo literário, da generalização para particularização? Será que explica aqui a diferença desse primeiro dia, dos versos 3, 4 e 5, para os versos 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, dos versos 14 a 19, ele está falando, né, olha, vamos ler, presta atenção. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Todos os luzeiros do céu que Deus criou, as estrelas, a lua, servem para sinais, né? A gente sabe que quando não tinha GPS, quando não tinha tecnologia, os navegantes, eles navegavam pela posição das estrelas, lembra? Que eles usavam a posição das estrelas. Quando os reis magos, foram viajar, eles seguiram o quê? Uma estrela. Então, todos os viajantes, eles se norteavam pela posição das estrelas, para saber norte, sul, leste e oeste. Até a bússola, ela não existia uma bússola, Nós sabemos que a bússola é um instrumento que tem na sua ponta magnética, um instrumento totalmente sensível e leve, que ela consegue seguir o caminho magnético do Polo Norte, do Polo Sul do planeta Terra para o Polo Norte. Nós sabemos que existe no planeta um geomagnetismo que caminha do sul para o norte. Então, os cientistas, sabendo disso, criou a bússola, porque ela sempre vai apontar para o norte por causa do caminho magnético. Por que que os animais, as aves, migram sempre do norte para o sul ou do sul para o norte? Por causa que as aves, elas têm sensibilidade para esse caminho magnético. Eles se guiam, as aves migratórias que migram por meio do caminho magnético. Então, a gente vê a perfeição de Deus na criação, a perfeição. Como que algo criado do caos, do nada, vai ter uma perfeição dessa? Não tem lógica, Então, a gente vai vendo. E aí, o que acontece? Vamos lá. Verso 15, E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que se chama sol, E o menor para governar a noite, que é a lua. E fez as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, tanto o sol para o dia, quanto as estrelas e a lua para a noite. Para governar o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Interessante que, da mesma forma que terminou o versículo 5, houve tarde, olha lá, versículo 5, houve tarde e manhã, o primeiro dia. É a mesma coisa que terminou o verso, deixa eu voltar aqui, verso 19, houve tarde e manhã, o quarto dia. Qual é a diferença, então, do primeiro dia, essa tarde e manhã do primeiro dia, para a tarde e manhã do quarto dia? Como que houve tarde de manhã no primeiro dia, se não havia sol, estrelas, luas, não existia os astros para iluminar o dia e nem a noite? Como que havia tarde e manhã? Marcelo, você quer ser o meu liminha hoje? Vai lá, passa para a Genilson lá.
Gente, é uma sala de aula, vocês podem participar, podem falar. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos fazer uma aula bem participativa. Na verdade, a gente entende agora, vendo, que houve uma diferença. Só que eu não sei qual é. Aí é o senhor que vai explicar. Sobrou para mim, né? Sobrou para mim. Vai lá. Nós vamos lá no 5. Mais alguém quer falar alguma coisa? Passa para o Roque. Uma explicação rápida aqui. Uma tentativa, né, na verdade. Deus ele era a própria luz, né? Então ele criou ali, como ele ia descansar, ele pegou e saiu e virava noite, como ele era a própria luz. Essa é uma explicação teológica também correta. Deus, a glória de Deus, Deus sendo a própria luz, ele era a luz da terra, ele iluminava a terra, né? Então, mas Deus se retirava da terra à noite? Como é que é isso? Deus se ausentava? Explica para nós, Marcelo. Então, eu também não... Isso aqui saiu da minha cabeça aqui agora. Deus não se ausenta, né? Deus ele é sempre presente. Então, se ele é sempre presente, deveria haver só luz. Depois que eu lembrei que ele descansou no 7º dia, né? Isso que agora que eu lembrei aqui. Mas... E aí? Alguém mais quer falar alguma coisa? Além do fator teológico, a gente sabe que tem, a gente vê, e Adalto Lourenço também trabalhando sobre essa questão, que ele é físico, astrofísico, e membro da igreja presbiteriana, eu esqueci agora qual que é lá em São Paulo. Ele fala que fenômenos da natureza que foram criados por Deus na Terra, dava luz, né? Então tinha luz. E aí houve esse tipo de luz diferenciando dia de noite, né? Eu creio que Deus usou esses fenômenos para diferenciar dia e noite até criar os grandes luzeiros. Sol, terra, né? Mas a gente percebe fenômenos, eu não sei se vocês... quando há um apagão na Terra, né, não sei se você já foi para a porta, eu lembro quando estava na Copa do Mundo de 94, houve não sei se vocês lembram disso, um grande apagão e todo mundo foi para a porta, né? E aí a gente percebia como se fosse uma aurora boreal no céu, alguma coisa assim, né? Em 94, não sei, até houve uma especulação que foi o maior ataque de naves espaciais que apareceu no Rio de Janeiro, aqui em Anápolis, que era OVNIs, e na verdade não era OVNIs, eram energias, né, que iluminou a noite naquele dia, né? Então há uma explicação científica e há uma explicação teológica. E a gente sabe que Deus é poderoso para todas as coisas, e aquilo que nós não tem resposta, a gente vai ficar lá onde que nós ficamos? Em Deuteronômio 19, 19. Bota aí, Deuteronômio 19, 19, Gabriel. Fazendo favor. Deuteronômio 19, 19. Eu acho que eu errei o endereço. Deixa eu olhar aqui. Fala aí, Fátima. Você que já leu a Bíblia mais de 100 vezes. Quantas vezes você leu a Bíblia? 27 vezes. Onde está? E as reveladas? Vamos lá ver. Quem achar primeiro ganha um prêmio. Acha aí, vai ganhar um prêmio. Deuteronômio 29, 29. Agora a Faz vai me dar um prêmio. Deuteronômio eu não errei, eu só errei a referência. O livro eu acertei. Não, vocês acreditam que eu fui num irmão, fui visitar um irmão, aí eu troquei, o nome dele era... Gente, o nome dele era Moisés, e eu chamei ele de Josué.
Aí ele falou assim, não, pastor, você só errou o livro. Eu falei, que Bíblia que você tem? Ai. Olha lá, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas, né? Então, as reveladas pertencem a nós com o propósito de que nós venhamos cumprir. O que é que foi revelado para nós? A vontade de Deus que está nas Sagradas Escrituras. Se a vontade de Deus está revelada nas Sagradas Escrituras, ela tem um propósito para que foi revelada. Né? Volta lá um pouquinho, Gabriel, fazendo um favor. Para que nós venhamos cumprir, né? Para que nós venhamos cumprir todas, aí vai, passa. Todas as palavras desta lei. Então, a Bíblia, ela é para ficar aberta no Salmo 91, em cima de um cômodo da sua casa. Né? Tem gente que você pega a Bíblia, né? A parte do Salmo 91 está até amarela, a parte dos outros está novinha. Né? O Salmo 23. Ou a Bíblia é apenas um amuleto para ficar guardada na gaveta, para você falar, não, isso aqui vai me dar sorte. Não, a Bíblia ela é a verdade revelada de Deus, para ser lida e obedecida, porque a Bíblia tem princípios, está cheia de princípios de Deus para nortear a sua vida. Então, se você quer seguir a vontade de Deus, porque muita gente fala assim, Deus calou, Deus não se fala comigo, Deus se calou, Deus está em silêncio. Na verdade, Deus se calou ou você não tem interesse em ouvir Deus? Porque se você tiver interesse em ouvir Deus, você vai para onde? A Bíblia, você vai ler e Deus vai falar com você. Porque nós lemos e nós estudamos, quando nós estudamos a doutrina das Escrituras Sagradas, que a Bíblia ela tem duas naturezas. A Bíblia ela tem uma natureza humana, ela foi escrita por homens limitados ao seu tempo, homens com certas dificuldades, né? Mas a Bíblia também ela foi inspirada por Deus a esses homens limitados. O Espírito Santo usou esses homens para escrever a Bíblia, eles foram inspirados por Deus, escreveram da parte de Deus. Tanto é que a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela não se contradiz, ela se coaduna em todas as suas ideias e princípios para a nossa vida. Então, a gente vê que homens de diferentes épocas, né, homens de diferentes contexto social, cultural, escreveram, né, livros que fazem parte da Bíblia, mas que falam a mesma coisa. Por isso que nós chamamos cânon das Escrituras Sagradas. Tá bom? Então a Bíblia é a revelação de Deus para que seja cumprida. Quer que Deus fale com você? Vai para a Bíblia. Né? Eu quero que Deus fale comigo. Então vou lá na casa da irmã profeta fulana de tal, né? Ela vai botar a mão na minha cabeça, vai dizer umas palavras e Deus vai usar para falar. A gente crê, irmãos, só para a gente fazer um adendo aqui rapidinho, né? A única forma fiel de Deus falar conosco de maneira segura e eficaz é as Escrituras Sagradas. Né? Porque, por exemplo, eu vou falar isso novamente aqui. A Bíblia diz que a nossa oração, por mais bonita que seja, é uma oração que imperfeita. Não é? A gente vai lá em Romanos, diz que o Espírito Santo de Deus, ele ora por nós, né, intercede por nós, transformando a nossa oração imperfeita a uma oração perfeita diante de Deus, até mesmo com um gemido inexprimíveis. Então, eu posso orar que é a oração mais linda, né? Eu já citei esse exemplo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Triuno, Santíssimo em sua Trindade, Deus não sei o quê, e eu posso falar palavras lindas, maravilhosas, né? Por mais linda e maravilhosa que seja a minha oração tem que passar pelo Espírito Santo de Deus para ser transformada numa oração perfeita diante de Deus. Então, né, imagine aí, se a minha oração para chegar diante de Deus tem que passar pelo Espírito Santo, para ser transformada perfeitamente. Aquilo que vem, por exemplo, eu sou um profeta, vou entregar profecia para você sem usar a Bíblia. Vem de Deus, passa pelo Espírito Santo, passa por mim e vai para... A partir do momento que sai do Espírito Santo, passou por mim, vai sair de forma perfeita? Não, porque a Bíblia diz que eu sou um pecador totalmente corrompido pelo meu pecado, pela minha maldade. Né? Essa mensagem ela vai sair toda deturpada, toda distorcida.
né? Por isso que tem muitas profecias, né, que tem feito pessoas desiludirem, sofrer. Então, a fonte mais segura é aquilo que os reformadores descobriram, né, que fazem parte dos 5 pontos do calvinismo. Sola gratia, sola Cristo, sola Deo gloria, sola fide e sola script. Somente as Escrituras, é a palavra, é a voz de Deus ao seu coração. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo. Eu leio a Bíblia, fica confuso. Ora, fala Deus, a natureza divina. Você nunca pode ler a Bíblia sem orar. Deus, fala comigo ao meu coração. Revela a tua palavra com o meu Espírito Santo. Ilumine minha mente. Leia a Bíblia, eu tenho certeza que a Bíblia vai falar com você. Tá bom, irmãos? Abrindo esse adendo aqui para falar das coisas reveladas em relação a essas questões que muitas vezes ficam obscurecidas aos nossos olhos. Da criação, tarde e manhã, do versículo 5, com tarde e manhã do 4º dia. Tem as explicações teológicas, como foram faladas, as explicações científicas, mas se Deus quiser revelar na eternidade para nós como se deu isso, Ele vai revelar. Tá bom? Mas a gente sabe, irmãos, que a Bíblia, ela serve para interpretar a própria Bíblia. A Fátima, que leu a Bíblia 27 vezes, ela diz que quando mais ela lê, mais ela vai entendendo coisas que ela não entendia. Ela passa por alguma coisa, nossa, eu não entendi. Aí ela anota, sublinha. Aí quando ela lê de novo, algo que ela leu faz ela entender aquilo que ela não tinha entendido. E toda vez que ela lê a Bíblia, algo que ela não entendia, ela passa a entender. Porque a Bíblia explica a Bíblia. O importante é você ter interesse em ler e estudar as Escrituras Sagradas. Tá bom? Aqui existe a palavra de Deus para a sua vida. Não é que Deus se calou, é porque você não quer ouvir Deus. Porque se ouve Deus através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, irmãos. A criação das coisas visíveis e invisíveis, né? Então, quando a gente fala da doutrina da universalidade da criação, o que significa universalidade? Todas as coisas existentes, tudo que existe foi criado por Deus, tanto as coisas visíveis quanto as coisas invisíveis. Irmãos, existe um mundo físico, material, que é esse que nós vemos, né? Que é céu, terra, estrelas, sol, lua. Existe, né, os planetas, as galáxias, né, 33 trilhões de galáxias, né, como dizem alguns. Existem as coisas físicas, mas existe também o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. Não existe somente o mundo físico, né? E a doutrina da universalidade da criação fala que todas as coisas Deus fez, tanto o mundo invisível como o mundo visível, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, né? Você sabe para onde vai quando você deixar esse corpo seu? Essa carne sua é limitada, né? Essa carne minha aqui, eu não sei a minha data de validade, né? Eu nem quero saber da minha data de validade, né? Mas a gente vai deixar esse corpo, né? A gente vai desencarnar, né? Vamos usar essa palavra, desencarnar. Você vai morrer, né? Como diz Baubau, né? Você vai bater com as botas, né? Vai abotoar o paletó de madeira, o que mais? Vai para a terra dos pré-juntos, né? Vai comer capim pela raiz, né? É tanta palavra para falar de morte, né? E aí? Seu corpo vai ficar aqui, né? E o seu espírito vai para onde? Vai para o mundo invisível, vai para o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual e este mundo espiritual, ele é eterno. O mundo físico, ele é eterno? Por que o mundo físico não é eterno? Por causa do pecado de Adão. A Bíblia fala que Deus criou o homem, todas as coisas para serem eternas. O mundo físico era para ser eterno. Mas por causa do pecado de Adão, né, e o mundo passou a ser corrompido, né? Aí eu estava conversando com as irmãs no grupo familiar, viu, Sérgio? As minhas aulas, vocês vão ter que ter paciência comigo, porque vem tanta coisa na minha cabeça, né? Olha que interessante, né? Porque assim, a gente tem mania de culpar as mulheres, né? Foi culpa da Eva, né? Eva foi
ela comeu do fruto e deu para o homem comer. Comeu lá e tal. Então, a gente amaldiçoou a Eva, né? Eva, né? O homem está livre, né? Aonde estava Adão quando a Eva foi tentada e comeu do fruto? A Bíblia diz que estava do lado dela, né? Então, quem errou? Porque Deus criou o homem para o quê? Cuidar da sua esposa, guardar a sua esposa. O homem errou em cuidar da sua esposa e guardar a sua esposa, né? E aí, o que aconteceu? Então, a culpa era de Eva ou de Adão? Gente, eu sei que vocês estão falando assim dos dois, porque os dois eram uma só carne. Mas quando a gente vai estudar as doutrinas dos mandatos de Deus, os mandatos de Deus, tanto cultural quanto social, Deus deu para o homem. Porque quando Deus deu o mandato cultural e social, a mulher ainda não tinha sido tirada da costela de Adão. Você entendeu, irmãos? Então, a responsabilidade do homem era cuidar de Eva, da sua companheira idônea. Ele se omitiu, né, na questão do mandato cultural e social. Ei, Gabriel, eu estou achando, viu, Gabriel, que você... Ai, meu Deus do céu. Não é não, Gabriel. Isso é porque o homem se calou mesmo no mandato de Deus em proteger a mulher. Né? E ele não protegeu, e ele ainda comeu do fruto que ela ofereceu para ele. Né? E aí, o homem, por isso que a culpa, a Bíblia fala que por um homem, a Bíblia fala que foi por uma mulher que entrou o pecado no mundo. A Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Não foi por uma mulher, foi por um homem. E a palavra no hebraico ali de homem, não é Isha, que é mulher. Ali é Adamá. Por um homem, Adamá, entrou o pecado no mundo. E por um homem, Cristo saiu. Por isso que Deus falou que da descendência da mulher sairia um que pisaria a cabeça da serpente, que foi Jesus. Na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Entenderam? Tranquilo? Quer falar alguma coisa? Nosso assistente, ele tá ali. Você prefere Liminha ou Rock? Rock é do Silvio Santos, o Liminha é do Gugu. Do Gugu, não? Abre o microfone ali do Marcelo, Alexandre. Ei. Nessa questão que você está falando sobre... o senhor falou aí sobre a falha do homem, né? Interessante, quando a gente começa a estudar sobre o estudo de hombridade, ele bate tudo em cima do homem, dessa falha do homem, né? Ele não tenta fazer, tipo assim, que nem... Foi tão bonitinho ali as irmãs tentando proteger, né? Tipo, eles são uma só carne, então a falha é dos dois. No estudo de hombridade, quando a gente vai estudar sobre hombridade, não tem isso, não. A falha foi do homem. Questão dessa falha da missão que foi dada para o homem, exatamente. Né? E aí ele falhou. E aí o que a gente usa muito dentro do estudo de hombridade, né, é a palavra passivo. O homem estava lá do lado, ele estava vendo tudo e ele ficou passivo diante da situação. Então a grande luta hoje em dia não é disputar e não é competir com mulher. Muito pelo contrário. O homem exercer a função dele como homem. Automaticamente, ele exercendo a função dele como homem, a mulher vai exercer a função dela de mulher e não precisa ter competição. De ajudadora idônea. Isso, não precisa. Que é o que é tudo distorcido hoje em dia, com esse avanço de ideologias erradas. Sabe qual é o grande problema, né? Hoje? Entendeu? Eu não sei se na nossa época, assim, né? Porque a gente que é mais antiga, a gente foi muito criado na casca, né? Assim, os meninos eram criados na casca, né? Hoje os meninos, numa certa geração para cá, são criados de uma maneira tão mimada, que quando casa só troca de mãe. Aí vê na figura da esposa uma mãe. Aí, casamento assim dá certo? Então, o estudo de hombridade, né, ele vem para resgatar essa questão do verdadeiro sentido do homem em Deus, do homem em Cristo, formado em Cristo. Para que a gente não tenha esses problemas que a gente tem hoje, né? Porque então é só para fechar Porque muitos casamentos não dão certo.
É porque é a quebra do princípio que Adão quebrou, de cuidar e guardar a sua esposa. Hoje a gente vê um homem muito mais querendo ser cuidado e guardado pela esposa, como se fosse filho, e muita mulher aceitando isso e pecando diante de Deus. Por isso que o casamento é triste, não é feliz no casamento, por causa disso. Porque não está obedecendo princípios bíblicos. E só para fechar, para nós que somos homens, tá? É ser homem, viu? Não é questão de ser macho, não. Porque muita gente confunde esse negócio de, eu sou macho. Não, meu irmão, tu tem que ser homem. Entendeu? E pronto. Exatamente. Sentido macho no sentido, né, outra coisa. Sentido hebraico, bíblico de Adamá. Ok? Tranquilo? Beleza? Então agora nós libera para um lanche. Pra vocês saírem ali na feira, comer um pastel e volta. Tô brincando, gente. Não fazer isso não. Tá bom? Eu tô assim... Desculpa porque nesses 2 dias para cá eu tô com um probleminha de saúde. E deu uma atrasadinha para chegar. Eu tô assim meio que... Não, mas eu tô dando conta. Mas vai melhorar. Estou tomando um remédio e vai melhorar. Até desmarquei a reunião nossa de hoje à tarde por causa disso, viu, Sérgio? Vamos lá, vou terminar na hora certa porque... Vamos lá. A gente não leu o Salmo 104, né? Vamos lá, Salmo 104. Coloca aí para nós, Gabriel. Salmo 104. Está ali, eu ia falar. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso. Principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para... Tudo foi criado por meio de Deus e para Deus. Principados e potestades. No mundo invisível nós temos o que? Céu e anjos e... demônios. Deus criou anjos e demônios, céu e inferno, para Ele. Por Ele e para Ele. O que você entende disso, irmão? Quer falar, Gabriel? Leva o microfone lá para o Gabriel. Pastor, mas Deus não criou somente os anjos? Os demônios não seriam os anjos caídos após a guerra celestial? Aí eu te pergunto, mas Deus sendo um Deus onisciente, como um atributo divino dele, ele sabe de todas as coisas, ele não criou os anjos sabendo que eles iam cair? E por que ele criou? Está me entendendo? Deus não sabia que o homem ia cair lá no Éden? Para que Deus botou uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Deus não fez o jardim sem árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que será? Para a glória de Deus. Para Deus revelar um dos seus atributos, que é um atributo comunicável a mim e a você. Porque a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, não é? A gente não é onisciente. A gente não é onipresente nem onipotente. Porque esses são atributos que só pertencem a Deus, que nós chamamos na teologia de atributos incomunicáveis, só pertencem a Deus. Mas Deus nos fez com atributos comunicáveis, que é bondade, justiça, santidade, misericórdia. Então, a nossa imagem e semelhança de Deus não está na nossa aparência física. A nossa imagem e semelhança de Deus está naquilo que se diz de atributos comunicáveis, bondade e justiça. Quando nós somos bons, misericordiosos, buscamos ser santos, nós estamos mostrando a imagem e a semelhança de Deus. Mas quando a gente dá vazão à nossa natureza pecaminosa, à maldade do nosso coração, quando a gente tem inveja, quando a gente quer o mal para os outros, quando a gente chora com os que ri, e ri com os que choram, e faz aquela bagunça toda, cobiça a mulher do próximo, o bem do próximo, o carro do próximo, né? Aí a gente está sendo imagem e semelhança de Deus? A gente está sendo imagem e semelhança de quem? Do demônio. Você está revelando, então, naquele momento, de quem você é filho. Se é filho de Deus ou filho do
demônio, porque a gente é a imagem e semelhança do nosso Pai. Nós temos, né, na nosso DNA, nas nossas características, imagem e semelhança do nosso progenitor. Né? A Faidman tem características do pai dela. Eu conheço o pai dela, conheci o ano passado. Né? Eu olho para a Faidman, vejo o pai dela. Né? Em questões fisionômicas, mas se DNA, o DNA também. Ela tem o DNA do pai. Semana eu fui visitar. Eu nem sei se essa pessoa está me ouvindo, mas não vou falar nome, não vou falar onde mora. Né? Eu fui visitar uma família que está passando por um problema muito sério. Eu vou compartilhar um motivo de oração, não é fofoca. Aí vocês compartilham entre vocês depois um motivo de oração. Chega lá na sua esposa, no vizinho, e fala, vem compartilhar um motivo de oração. Mas eu não estou brincando, gente. Eu fui visitar uma família, vocês não conhecem, né? E está tendo uma divergência familiar. Né? Uma divergência porque entre filha e pai, e a situação está delicada, que chegou num certo momento que o pai falou, não tem lógica dessa criatura ter saído de mim, não. Não tem lógica. Eu quero o exame de DNA. E aí, depois de uma brigaiada toda, a filha com orgulho ferido, né? E a outra filha, pai, mas você está duvidando da minha mãe. Se eu pedir um exame de DNA para minha irmã, você está duvidando da honestidade da minha mãe. Eu quero, porque essa menina não tem lógica, não. Não saiu de mim, não. E aí fizeram o exame de DNA. Aí, o que deu? 200% compatível. Né? Aí ele falou assim, aí ele virou para o pastor, como que da mesma árvore sai fruto diferente? Eu falei, irmão, sai fruto igual. Mas o negócio é porque um sai mais docinho, outro sai mais azedo. Aí você vai ter que saber jogar açúcar. Tem fruta que você fica mais gostoso para comer com sal, outra com açúcar. Aí você vai ter que temperar aí. Né? E aí, irmãos, a vida é assim. Né? A gente sabe que as questões são assim. Deus criou, né, anjos e demônios para a sua glória. Tem para mostrar a sua glória, o seu poder e a sua bondade. Olha, para você ter uma noção. Vamos pensar comigo aqui. Deus fez Adão, Deus fez os anjos, sabendo que a terça parte dos anjos ia se rebelar contra ele, ia se tornar demônios. E mesmo assim Deus o fez. E os anjos, né, sendo um ser puro, não tinha maldade no coração, de repente, leva lá para o certo para nós. Pastor, nesse caso aí, que sempre discute a questão de livre agência quando fala, até para retomar esse tema, existiu livre agência para Lúcifer, que era anjo de luz, para os anjos e para a serpente? Tanto livre-arbítrio como livre-agência existia para eles. Então, Deus fez toda a criação livre. Ontem aconteceu um fato que eu vim refletindo, fato muito, acho que bobinho, né, para a maioria, mas ontem eu estava vindo da roça e tinha um cascavel no meio da estrada. Aí eu passei em cima do cascavel. E aí, lógico, que é aquele negócio, porque nessa semana que passou, o cascavel tinha matado um bezerro. E só isso, mata muito na região, muito gado lá, né? Esse ano já mataram 9 cabeças. Aí eu voltei, aí fiquei olhando o cascavel, eu tinha quebrado, assim, parece que o cascavel olhou para mim, assim, com aquela cara, assim. Eu pensei, falei, gente, a índole desse animal aqui não é que ele, parece que não é que ele é mau, mas não é que ele quer ser mau. Ele nasceu mal, né? É a natureza porque ele dela. abrindo ali, não é que a bichinha estava ali falando assim, eu fiquei com dó de ter... Falei, agora tem que acabar de matar, né, gente? Vai deixar sofrendo, né? Aí você deve sacrificar. É o propósito de Deus em suas espécies. Cada animal foi criado para a sua espécie. Né? A serpente, a natureza dela, ela morde para se defender, né? E ela usa o veneno para alimentar um pequeno camundongo, tal, a gente sabe disso. Aquela velha história do escorpião, lembra? Que existia um lago seco e no meio do lago seco tinha uma pedra, tinha um escorpião lá e começou a chover demais e a água foi subindo. E aí o escorpião viu uma rãzinha
e falou: Ranzinha, deixa eu subir nas suas costas, senão eu vou morrer afogado, para você me levar até a margem de lá do lago. Né? Aí a rã virou para o escorpião e falou assim: você é doida? Você vai me picar e nós dois vamos morrer. Aí o escorpião: mas eu só estou pedindo carona nas suas costas, eu quero viver, e eu vou morrer afogado. Né? Pensa comigo. Aí a rãzinha: tem razão, sobe aí nas minhas costas. Aí foi atravessando o lago. Na metade do lago ela sente uma ferroada nas costas da rãzinha. Aí ela olha para o escorpião e fala assim: mas você me picou. Aí o escorpião: eu nasci para picar. Minha natureza é picar. Né? Então a gente percebe que cada coisa que Deus criou tem um propósito. E o propósito de Deus em fazer a árvore do conhecimento do bem e do mal, dos anjos e demônios, tem um propósito. Em Deus mostrar o seu amor e misericórdia. Porque se o erro foi meu, e o erro foi dos anjos caídos, quem que pagou pelo pecado de todos? O próprio Deus, na pessoa do Filho, Jesus Cristo. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, né? Ele mostrou o seu grande amor, vindo na pessoa de um filho, nascendo como um bebezinho, sendo espremido para sair, né, de uma mulher, foi colocado num coxo de animal, enrolado em trapos, né? E a gente vê um Deus que criou todas as coisas, 33 trilhões de galáxias, né? Agora, vindo, sofrer da forma que sofreu, humilhado, escarnecido, zombado, pendurado numa cruz, por amor a mim e a você. Deus permitiu o mal, porque Deus não criou o mal, Deus permitiu o mal para revelar o seu amor por você e mostrar que você pode vencer o mal na sua vida. Você pode vencer, porque a gente tem mania de orar assim: ah, Deus não sabe o que eu estou sentindo, ah, Deus não sabe o que eu estou passando, né? Deus não sabe, a gente muitas vezes fala isso, né? Não sabe o que eu estou sentindo, Deus não sabe o que eu estou passando, e aí a gente percebe: Deus sabe, porque Ele se tornou homem para sofrer aquilo que nós não suportaríamos sofrer, aguentar coisas que não aguentaríamos. Quem aqui conseguiria aguentar o que Jesus sofreu? Né? Isso aí eu lembro do meu sogro novamente, quando ele beijou uma Toyota antiga ali no Recanto do Sol com uma mobilete, né? Ele apaixonou pela Toyota e falou assim: eu vou confrontar essa Toyota. E pá! Uma Toyotona daquelas antigas, né? Parece um jipão, né? Que negócio de ferro ali, para-choque de ferro. E ele foi parar no hospital com as pernas quebradas. E um dia estava no sofá lá na casa dele com aquele trem, né? Disco voador em volta com os ferros assim, tudo saído. E ele estava lá assim. Falei: sogro, você está sentindo dor? Você está sofrendo? Eu podia dar uma resposta, né? Que pergunta idiota, tolerância zero, né? Aí ele falou: não, meu filho, estou bem. Pior do que isso, Jesus passou por mim na cruz. Aquilo mexeu comigo, né? Então, a gente que não sabe o que Deus passou para nós na sua humanidade para nos salvar. A gente que não sabe, né? E aí Deus revela por meio da sua autorização da maldade, o quanto Ele me amou, te amou, e fala para você assim: você pode vencer o mal, você pode vencer a sua inveja, você pode vencer sua língua grande, sua língua comprida, você pode vencer o seu desejo de fofocar, você pode vencer a sua cobiça, né? Você pode estar na rua, pode passar a Miss Mundi do seu lado, que você não vai cobiçar essa mulher. Você vai apenas: Pai, Senhor, irmã, Deus te abençoe. Vai com Deus. Então, irmão, você pode vencer o mal. Pode falar, irmã. Não, é porque o senhor, acho que teve uma aula que o senhor deu, que o senhor falou sobre que Deus criou o mal, agora o senhor falou que só permitiu. Mas, assim, às vezes eu acho que foi só, talvez, uma emoção, porque o senhor leu lá em Isaías 45:7, quando Deus fala: eu crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. Só que o mal aí não é Ra. A língua original que você vai no hebraico não é Ra. O mal aí são calamidades. Tipo assim, a guerra. Deus criou o mal na vida. Porque Isaías viveu em que tempo? No tempo em que o povo de Israel estava em desobediência contra Deus. E a palavra de Deus fala: se me obedecer, será abençoado. Se me desobedecer, será amaldiçoado. Aí é o mal. Ele criou o mal nesse sentido, da bênção e maldição.
Porque o povo de Israel desobedecia a Deus, o que vinha sobre eles? O mal. E quando vinha o mal, aí eles corriam para onde? Para Deus. Oh Deus, me livra, me perdoa, misericórdia. Não é assim com a gente? Quando as coisas vão bem, a gente esquece de Deus, né? Que Deus exige. Mas quando a coisa pega para o nosso lado, que aperta o calo, a gente começa a ir para a igreja, né? Orar, ler a Bíblia, aí as coisas melhoram. Né? Esse é um artifício de Deus, algo que Deus fez para que a gente se aproximasse e tivesse intimidade. Porque quanto mais isso acontece, mais a gente entende que a gente precisa de Deus. Porque onde há luz, há ausência de trevas. As trevas se dissipam. Okay? Agora a dúvida que eu tinha mesmo é sobre... Eu queria saber a visão bíblica. Por que Deus deu Jesus, né, para nos salvar dos nossos pecados? Assim, ele deu uma segunda chance para o homem, né? E para os anjos, ele não deu chance nenhuma. Eu queria saber assim, se fala alguma coisa na Bíblia sobre isso. Por que os anjos também não mereciam perdão? Ou nesse sentido, sabe? Eu não sei sobre isso. Fala. Quem tentou Lúcifer? Quem foi o tentador de Lúcifer? Eu acho que foi a vaidade dele, não foi? A própria vontade dele, não foi? Uhum. E quem foi o tentador de Adão e Eva? Foi Lúcifer. Está explicado? Respondeu? Sim. Por que ele não tem perdão? E no caso, eu queria saber sobre isso também, que eu estava tentando achar na Bíblia a palavra Lúcifer e eu não encontrei. De onde que vem esse nome do diabo Lúcifer? Lúcifer vem do latim, né? É estrela da alva, Lúcifer. Luz, fer, estrela, luz. Lúcifer, estrela da alva. Que Lúcifer não é mais o nome do diabo. Ele era o nome do anjo de luz. Agora, quem que é a estrela da alva? Quem que é a estrela? Quem que é o Lúcifer? Esse nome foi dado a quem, Lúcifer? A Jesus. Por isso que toda vez que eu uso a palavra Lúcifer, se referindo ao diabo, eu estou pecando. Porque quem é Lúcifer agora é Jesus. A gente acabou de pecar. Mas eu não posso, então, chamar Satanás de Lúcifer, não posso. Não, era o nome dele em estado de glória. Depois da queda, ele passou a chamar Satanás. Mas mesmo assim, não tem esse nome na Bíblia, né, pastor? Satanás? Não, Lúcifer. Eu procurei, eu não achei, mas tudo bem. Eu acho que tem lá em Oséia, ó estrela da alva, o que te fez... Não, é estrela, fala isso, em Ezequiel, né? Eu acho que é Ezequiel. Eu acho que essa palavra ela foi colocada no... eu acho que ela foi colocada na versão em latim. Em latim, quando traduziram a Bíblia para o latim. Aí foi colocada em latim. Mas no grego e no hebraico não tem. Porque é uma palavra em latim, né? A gente tem na mão da gente versões, cópias, né? Aí tem, acho que João Ferreira de Almeida, acho que não colocou Lúcifer, não. Mas a gente pode pesquisar, tarefa para casa. Próximo domingo, você vai pesquisar e vai me trazer essa resposta, tá bom? Eu não vou fazer para vocês, eu não vou mastigar e trazer. Vamos continuar na próxima aula. Bem, perguntas? Tranquilo? Se vocês gostaram da aula, diga para mim. Se não gostou, diga para ninguém. Vamos orar.